Olá, bom dia. Nossa primeira aula de hoje será sobre o gênero textual crônica. A crônica é um gênero textual muito ligado no tempo. Tanto que a escrita crônica, como você está vendo aí na tela, é na verdade uma referência a quando esse texto surgiu. Essa palavra tem o mesmo radical que a gente usa em cronômetro, por exemplo. A crônica antiga, ela significa um registro de acontecimentos dentro de um dado tempo e ela tem ligação direta também ao grego. Cronos é o deus grego do tempo cronológico. Sendo assim, a crônica ela reflete, ela está ligada ao tempo. Geralmente é um texto curto, simples e os fatos ocorrem logo no início da narrativa. É considerado gênero híbrido, porque ela oscila entre a literatura e o jornalismo. Nós temos aqui algumas características da crônica, essas características mais presentes na crônica. Ela conta fatos do dia a dia de forma artística. Ela tem um texto curto e leve, justamente para despertar a curiosidade e a crítica social do leitor. Ela apresenta ou o narrador observador, que é aquele narrador que ele narra a história, mas ele não participa, ou o narrador personagem. Ele narra a história e ele participa da mesma, podendo ser até mesmo o personagem central, né? O personagem principal da trama. Tem uma linguagem simples e direta, próxima ao leitor, e também faz uso da oralidade na escrita, ou seja, tem uma linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial é justamente a linguagem que a gente usa no dia a dia, uma linguagem mais natural. Vamos falar agora sobre os tipos de crônica. Nós temos a crônica humorística. Nós usamos bastante a crônica humorística em sala de aula, justamente porque chama mais a atenção de vocês, faz com que vocês interajam mais nas aulas. Mas quando eu falo da questão humorística, não significa que só tenha humor, não se aborda só humor. Não, o gostoso da crônica, o importante da crônica é justamente isso. Ela pode abordar assuntos sérios, assuntos difíceis de serem falados, com uma certa pitada de humor. E isso faz com que esse assunto se torne mais leve, certo? Ele pode abordar temas como a crise política que nós estamos vivendo agora, fazendo uso do humor como elemento crítico, certo? Então, quando a gente fala de humorística, não é só uma graça qualquer. Eu posso trabalhar, eu posso falar, eu posso escrever sobre um assunto difícil com uma pitada de humor, tornando esse assunto mais leve, como eu já disse, fazendo do humor um elemento crítico. Nós temos a crônica histórica. Essa é um tipo de crônica que vai retratar a trajetória de um povo, um momento histórico. Então, assim, crônicas da Idade Média, crônicas de um determinado período da história, ok? Temos a crônica lírica. Essa crônica, ela envolve mais emoção, ela é mais emotiva, ligada ao passado, é um tanto que nostálgica. É um texto reflexivo, quase que poético. E, por exemplo, eu posso falar do primeiro amor. Não do meu primeiro amor, mas das emoções que são despertadas ao se ter um primeiro amor. Falar sobre o primeiro amor de forma geral. O que eu quero, ou até mesmo sobre as mães, sobre a família. O que eu quero deixar claro para vocês é que a crônica lírica, ela tem essa pegada mais emotiva, quase que, como eu já disse, quase que poética. Nós temos a crônica esportiva, que, como o próprio nome diz, é ligada ao esporte, né? Ao nosso futebol, que é a paixão nacional, por exemplo. E o cronista, ele parte deste tema para fazer justamente as suas crônicas. E por último, nós temos a crônica jornalística. Essa é mais comum de ser utilizada nos meios de comunicação, principalmente porque ela está ligada diretamente aos noticiários. Ela pode falar sobre qualquer pauta. E como o cotidiano é a pauta principal da crônica, então o cronista ele pode escolher qualquer tema atual para se falar, para se escrever. Bem, nós vamos continuar esse assunto em uma outra aula. Agora eu quero que vocês deixem um like. Por favor, vão para o WhatsApp, porque eu deixei uma atividade referente ao assunto. Eu vou estar o tempo inteiro com vocês, para vocês, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, ok? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.